Boa noite a todos, né? Sejam mais uma vez bem-vindos, né, a essa casa que tanto tem a nos ensinar, né? O tema da noite é as obras básicas e a contribuição ao Espiritismo. Quais que são essas obras básicas e quais são as contribuições para a nossa vida? Eu vou começar com história, bem recente, né? Haroldo Dutra. Haroldo, nos seus 17 anos, ele já era um instrutor em uma casa espírita. Naquela empolgação, né, da idade, tudo, lia tudo, devorava tudo, livros, né? E ele queria falar daquilo que ele lia, né, nas aulas. Num determinado momento lá, Haroldo nos conta que ele estava na casa, à noite lá, falando para as pessoas que estavam ali na frente. E no determinado momento, um bêbado grita de longe: aqui fala-se de Kardec? Haroldo respondeu que sim, que ali falava-se de Kardec. Nisso, Haroldo convida, né, aquele irmão embebedado, né, convida ele para entrar, ele senta, Haroldo continua falando. Em determinado momento, o bêbado novamente pergunta a Haroldo: aqui fala-se de Kardec? Haroldo falou que sim e continua a falar. Falando, novamente o bêbado questiona Haroldo: aqui fala-se de Kardec? Haroldo, neste momento, ele começa a fazer uma reflexão. Ele não estava falando de Kardec, dos ensinamentos de Kardec dentro de uma casa espírita. Ele estava falando daquilo que ele gostava, daquilo que ele tinha pesquisado, daquilo que ele tinha lido em livros. E nós que estamos dentro de uma casa espírita, nós temos que falar de Kardec e viver os ensinamentos que Kardec trouxe para a gente através da codificação espírita. E para falar da codificação espírita e de Kardec, primeiramente a gente tem que falar de quem? Hipólito Rivail, né? Quem era? Ele nasceu em uma família, o pai era juiz, a mãe professora. Em determinado momento começou a estudar e enveredou pelo lado da educação, se tornou professor. Foi um dos discípulos de Pestalozzi, né? O tempo foi passando, ele envelhecendo, né? 50 anos, e fenômenos começavam a surgir na França e em outros países. O espiritismo, comunicações espíritas. Até então, Hipólito não era espírita. Ele simplesmente foi em busca desses fenômenos espíritas por simples curiosidade. Por curiosidade. Chegou em uma determinada reunião para ver o que estava acontecendo, por que estava acontecendo aquilo. Em um determinado momento, ele pensa: quem poderia estar ali dando comunicação? Quem seria essa pessoa? Ele imagina que poderia ser Sócrates, Platão. Nisso, alguém fala: ele já está aqui. Ele começa a questionar: quem está lá? Eu não falei para ninguém quem eu desejaria que ali estivesse. E ele começa a acreditar naquilo que estava acontecendo. E para a gente falar mais, o que o Espírito da Verdade vem nos falar? Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, qual imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade,
que vos são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como os sons das trombetas e os cânticos dos anjos se associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto, tomai da lira. Fazei unissonas vossas vozes, e que um hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quem vem nos falar isso? Quem? O Espírito da verdade. Ele vem nos falar que o véu estava sendo descoberto para todos, em todos os cantos do globo. Tanto é que tudo que o Kardec copilou, ele copilou, colocou em livros, veio de onde? Veio de centros espíritas espalhados em todos os países. Kardec se correspondia com mais de 1.000 centros espíritas. Na França já existia a associação, espírita, já existia centros espíritas. Kardec foi ao encontro por simples curiosidade para estudar, como um estudioso que ele era. Ele foi buscar conhecimento para ver o que estava acontecendo, porque estava eclodindo, fenômenos em todas as partes. A doutrina espírita. E o que essas obras têm para a gente na doutrina espírita? Tem a nos falar, a nos direcionar. A doutrina espírita, de modo geral, fundamenta-se nos seguintes pontos: na existência e unicidade de Deus, destruindo o dogma da Santíssima Trindade. Até então, as religiões pregavam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o que a doutrina espírita veio, e esses ensinamentos de Kardec veio trazer para a gente? Veio quebrar esse paradigma. Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, Deus, Jesus e os espíritos superiores que vêm nos instruir, vêm nos alertar, vêm estar conosco todos os dias das nossas vidas. A existência da imortalidade do Espírito. A imortalidade do Espírito. Sabemos que o nosso corpo morre. Ele morre desde o dia que nós nascemos. Vamos crescendo, cada dia uma célula morre, a nossa pele ela é trocada constantemente, os nossos cabelos caem, outros nascem, o nosso corpo perde a tonicidade, envelhece, vamos envelhecendo, a visão se torna turva, o nosso corpo vai perdendo o tono muscular, vamos envelhecendo, e um dia morremos. Mas o nosso espírito não, ele não morre. O que morre é o nosso corpo. Da terra ele veio e para a terra ele retorna, como o mineral que ele é. O nosso corpo é composto de minerais. Na defesa da reencarnação, o Paulo, no início da sua oração aqui e o que ele leu, ele falou, de que da reencarnação, o nosso sofrimento, se nós não encontramos resposta para o nosso sofrimento hoje, provavelmente, como ele falou, o nosso sofrimento vem de atos que nós cometemos no passado. E olha como nós cometemos atos, Ainda bem que nós esquecemos aquilo que nós fizemos, aos nossos irmãos e a nós também. No conceito da criação igualitária para todos os espíritos, simples e ignorantes. Nós nascemos
simples e ignorantes. Deus, quando nos criou, nos criou iguais. Se nós derramarmos, quer dizer, um copo de água em uma mesa plana, imagina. Uma parte da água vai para a direita, a outra vai para a esquerda e a outra fica ali em cima da mesa, no centro da mesa. Somos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Uns procuraram o caminho, a senda do bem, outros procuraram os prazeres materiais, outros procuraram usurpar os irmãos de caminhada. Mas Deus nos criou simples e ignorantes. Aquilo que fazemos nas nossas vidas, dos nossos atos, é consequência das nossas buscas. Na possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados, vivos, e os espíritos desencarnados, mortos. Desde a época de Moisés, Abraão, de Jesus, existia comunicação entre os vivos e os mortos. Não foi com Kardec que surgiu essa comunicação. Não foi com a codificação espírita que veio surgir essa comunicação. Kardec simplesmente procurou nos explicar o que estava acontecendo e de que forma isso acontecia. Jesus falava com os espíritos. Maria falava com os espíritos. Maria de Magdala falava. Moisés também falou. Quantos e quantos não falavam? Na lei de causa e efeito. Novamente, o Paulo falou, Provavelmente é consequência do que nós fizemos. O que nós fizemos, iremos ressarcir. Até aquilo que nós fizermos a nós mesmos. Aquilo que fizermos desse corpo. Um dia vamos ressarcir também. Nessa vida, se não cuidarmos bem desse nosso corpo, no final da nossa vida, a lei de causa e efeito, ela estará para nós mais rápido ainda, Porque vamos viver as intempéries daquilo que nós praticamos na mocidade com o nosso corpo. Como eu falei anteriormente, Kardec, até então, era Hippolyte Léon Rivail Denisard. Kardec, depois eu explico posteriormente. Nasceu no dia 3 de outubro de 1804, às 19 horas. Na cidade de Lyon, na França. Seu pai, Jean-Baptiste Antoine Rivail, era magistrado, Juiz de direito. Sua mãe, Jeanne Duhamel, era professora. Sua esposa, Amélie Gabrielle, também era professora. Como homem, podemos dizer que foi professor, escritor, filósofo, cientista. Faleceu no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade. E quais são essas obras que Kardec, essas obras básicas, e o que cada uma dessas obras tem a nos falar e a nos ensinar? Antes de falar e nos ensinar, eu trago mais uma história. Divaldo Franco. Divaldo Franco, quando ele teve contato com a doutrina espírita, ele era um médium nato, Nos centros espíritas, recebia comunicações, e pelas palavras de Divaldo, para ele estava tudo bem, ser médium, ir lá trabalhar no centro espírita, ajudar em algumas outras obras, em algumas coisas. Nisso, um dos mentores espiritual de Divaldo aparece para Divaldo. Divaldo estava se achando, como ele mesmo fala, maioral, E o que esse espírito fala para Divaldo? Estude o livro dos espíritos. Divaldo nos conta que naquele momento, quando ele pegou o livro, não achou graça nenhuma. Só tinha o desenho de uma cepa, Porque aquilo que nos
nos interessa é o que vem figura. Como criança que somos até hoje, né? Se pegamos um livro, primeiramente nós lemos as gravuras, as imagens, nós lemos a capa, a contracapa, o final do livro lá. Só depois, se aquilo nos agrada, nós retornamos para a leitura do livro. Divaldo diz que leu o livro. Leu, achou que está bom. Novamente, o Espírito aparece para ele. Estude o livro dos Espíritos. Diz ele que tinha simplesmente lido. Não estava entendendo nada. E o Espírito ainda aparece para ele, agora estude. Se ele leu, não compreendeu, como estudar? Aí ele nos fala que lá estava escrita a palavra prolegnos. Diz ele que não entendeu. Pediu ao Espírito a definição daquela palavra. O Espírito falou para ele: compre um dicionário e leia. Leia e busque o significado. Diz ele que comprou o dicionário, nada de significado, nada de encontrar o significado dessa palavra. Procurou pesquisar. Sendo uma palavra de origem francesa, ela tinha um S. Aí ele foi entender o que significava essa palavra. Era prefácio, introdução. E a partir desse momento, diz ele que começou a estudar o livro dos Espíritos. Ler e estudar. E o Espírito ainda falou: se você viver 100 anos, continue a estudar o livro dos Espíritos. Possa. Livro dos Espíritos. O que o livro dos Espíritos tem a nos falar? Lançado por Kardec em 1857, é o principal livro da doutrina espírita. Sites, pesquisa na internet, fala que o livro dos Espíritos é a coluna dorsal da doutrina espírita. Quando foi lançado com 500 e poucas questões. 500 e poucas. E o que ele vem a nos falar? As causas primárias, mundo espírita ou mundo dos espíritos, as leis morais, esperanças e consolações. Posteriormente, o livro dos Espíritos foi relançado praticamente 3 anos depois. Quando ele foi lançado com 500 e poucas questões. Quando foi editado novamente, foi com 1018 perguntas e respostas. E se a gente for aprofundar, pegar o livro dos Espíritos ainda, essas 1018 questões se transformam em 1200 questões. Porque tem questões que são divididas em A e B. E o que esse livro ainda tem a nos falar? Antes, quando foi lançado esses livros, Kardec queria desassociar o nome dele, Hipólito Rivail-Denizar, daquilo que ele estava fazendo. Nisso, um dos espíritos que acompanhava Kardec nessa empreitada, o Zéfero, apareceu para Kardec e falou para Hipólito, e falou para ele que ele já havia vivido ali naquela região, bem próximo. Ele tinha vivido entre os druidas. Ele era um sacerdote. E naquela época, naquela reencarnação, ele tinha o nome de Allan Kardec. Aí então, Hipólito morreu e nasceu Allan Kardec para aquelas obras, para aqueles livros, para aquele trabalho que ele estava fazendo. E ainda, a obra não é de Kardec. O que ele fala? A obra é dos Espíritos. A obra é dos Espíritos para nós encarnados,
para os encarnados daquela época. E o que essa obra tem nos falar? Como fala ali? As leis morais. Quais são essas leis morais? São ensinamentos, são condutas para o nosso bem viver. São condutas para que a gente possa carregar para a nossa vida, para conosco e para aqueles que nos cercam. E ainda, as causas primárias. E ainda, trata dos princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Até então, antes de Kardec ir por curiosidade, ver o que estava acontecendo, esses fenômenos, as pessoas estavam perdidas. As religiões não davam respostas para os questionamentos, para os anseios, para as buscas das pessoas daquela época. Quantas e quantas pessoas não abandonaram as religiões naquela época? Porque até então as religiões eram religiões que puniam, apresentavam Deus como o ser que castigava, como o ser que torturava, que as pessoas estavam fadadas a viver no inferno quando morressem. E ainda, as leis morais da vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O porvir da humanidade. Se a gente esmiuçar o Livro dos Espíritos, quantos ensinamentos tem nos passar? Quantos exemplos? E olha, quando foi escrito, quando foi nos apresentado, quer dizer, 1857, quase 2 séculos. Tudo ali ainda é presente nas nossas vidas. É o que nós estamos vivendo aí fora. É o que nós estamos vivendo internamente dentro de nós. Livro dos Médiuns. E o que o Livro dos Médiuns tem a nos falar? Foi lançado em 1861. Nele, Kardec mostra os benefícios e os perigos da mediunidade. Ou seja, o canal que liga o homem encarnado ao mundo espiritual. Demonstra que, embora todos os seres vivos possuem abertura de contato àqueles que têm de uma forma mais abrangente, Kardec e os espíritos superiores alertam sobre a sutileza dessa faculdade para que uma pessoa possa contactar os espíritos sem ser prejudicado por entidades maléficas, descontrolando sua mediunidade. E ainda, Livro dos Médiuns. Se a gente sair aí fora, o que a gente encontra? Alguns panfletos na rua, Pessoas que trazem o amado na palma da mão. Pessoas que vai te proporcionar um trabalho se você pagar tanto. Tem mediunidade essas pessoas? Claro que sim. Mas como Kardec e os espíritos superiores vêm nos falar, estão usando essa mediunidade de forma errada. E quando usam de forma errada, o que Kardec vem nos alertar ali? Sermos prejudicados por entidades maléficas, Até nós dentro de uma casa espírita, nós temos que estar constantemente estudando nos nossos grupos mediúnicos o Livro dos Médiuns. Tem tudo aquilo que nós precisamos saber em relação à mediunidade. Porque médium, como fala ali, todos nós somos, uns em maior grau, outros em menor grau. Podemos citar a mediunidade de
Eurípides de Barçanufo, né? Como era a mediunidade de Eurípides de Barçanufo? Ele tinha a mediunidade bem aguçada. Ele era capaz de deixar os seus alunos em sala de aula e se deslocar para atender uma mãe parturiente, né? Entrar em transe ali em alguns segundos, em alguns minutos. Ele exercia a bicorporeidade, né? Podemos citar também a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quantos livros, né, Chico nos deixou? Até então era 453, mas através de reportagens, através de documentários feitos por Chico, chegou ao número de 499 livros. Olha a mediunidade de Chico. Quantas bocas foram alimentadas e quantas bocas são alimentadas através da mediunidade de Chico Xavier? O quanto Chico nos ajudou nas nossas vidas através dos livros, né? Podemos ainda citar a mediunidade de Ivone A. Pereira. Como Ivone ajudou e nos ajuda através dos livros deixados por ela. E como ela ajudou aqueles a quem a procuravam, saciando a fome de conhecimento e a fome material ainda. E ainda, né, no livro dos médiuns, é composto por tópicos, um livro muito rico, muito importante, além de tratar da questão do médium, trata ainda da organização de uma casa espírita. Ali dá as diretrizes, né, de uma casa espírita. Trata ainda da organização, do estatuto de uma casa espírita. Toda uma casa, todo um grupo, ele tem que ter um estatuto. E o livro dos médiuns nos ajuda a isso. E ainda, Paris, naquela época, como eu falei anteriormente, já existia, né, sociedades espíritas, né? Falei, ele se comunicava, né, com mais de 1.100 espíritos. Olha a quantidade, né, de cartas que chegava a Kardec. 1.100 espíritas. Quantos fenômenos, né? Quantas interrogações, quantos aprendizados chegavam a Kardec. E ele debruçava, né, diuturnamente, lendo uma por uma. E ainda contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Todas as manifestações. Todos os tipos de manifestações. Isso, como fala ali, e os cuidados ainda, né? O desenvolvimento da mediunidade. Ali nos ensina como nós desenvolvemos a nossa mediunidade. Os cuidados, os respeitos. E ainda as dificuldades e os tropeços que se pode encontrar na prática do espiritismo. Porque nós encontramos tropeços. E como nós encontramos tropeços, né, dentro de uma casa espírita, né? Os tropeços na formação, os tropeços entre as pessoas ali dentro, os tropeços entre os médios, os melindres. E ainda, né, propunha que os grupos espíritas, Kardec, né, propunha que os grupos espíritas fossem menores. Que quando os grupos espíritas crescessem em demasia, se dissolvesse, dividisse em 2, 3. Por que Kardec propõe isso? Imagina uma casa espírita com uma grande quantidade de médiuns. O Paulo some uma semana, 2, 3, um mês, 3 meses, um ano. Em um grupo grande,
Quantos vão sentir a falta do Paulo? Talvez aquele grupo que esteja bem mais próximo dele todos os dias. Kardec fala por isso. Em um grupo menor, se o Paulo faltar uma semana, o zap dele vai começar a pingar mensagem, né? Uma atrás da outra. O que houve, Paulo? O que aconteceu? Por que não apareceu? Determinado trabalho não foi realizado porque você não veio. Kardec ainda nos aconselha que as casas espíritas fossem familiares. Por que familiar? Só as famílias poderiam abrir centros espíritas? Ele vem nos falar de ser familiar pela fraternidade entre as pessoas, pela proximidade, pelo carinho entre cada uma das pessoas. Por isso que ele fala que os centros espíritas devem ser familiares, pelo carinho entre todos. Evangelho segundo o Espiritismo, editado em 1864. Esta obra pode ser entendida como a parte moral da doutrina espírita. Nela, Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus. Explicam suas parábolas e demonstram a grandiosidade do Mestre nos seus ensinos, dando-nos, além disso, conselhos importantes sobre nossa conduta diária frente às dificuldades e dúvidas da vida. Dificuldades, dúvidas da vida, todos nós temos, né? E como nós temos? Todos os dias. O que o Evangelho vem nos trazer? Uma compreensão maior dessas dificuldades. Por que estamos vivendo essas dificuldades hoje? Será se no futuro também passarei por dificuldades? O Evangelho vem nos falar que as nossas dificuldades foram as sementes que nós plantamos. Todos nós podemos plantar qualquer tipo de semente, mas a colheita, ela é obrigatória. Se eu plantar o bem, colherei o bem. Se eu plantar a discórdia, a dúvida, a maldade, a maledicência, o orgulho, o que eu vou colher? Será que eu vou colher o bem? Se eu plantei o mal, seria injusto, né, eu colher o bem, né? O Evangelho vem nos alertar sobre isso, sobre os nossos atos, as nossas atitudes, sobre aquilo que nós fazemos das nossas vidas, sobre aquilo que nós fazemos com o nosso corpo também, sobre aquilo que nós estamos fazendo, né, aí fora na nossa sociedade, sobre aquilo que nós estamos fazendo, né, com a natureza. O Evangelho tem resposta para essas nossas dúvidas, resposta para os nossos anseios. E essas respostas vêm através de quê? Dos ensinamentos do Cristo. Nada do que está no Evangelho foi escrito por Kardec. Todos os ensinamentos que ali se encontram no Evangelho vêm de quem? Vem de Jesus Cristo, que nos prometeu que nos mandaria no futuro o Consolador prometido. E olha que o Consolador prometido é esses ensinamentos do Cristo. Ele vem nos alimentar as nossas dúvidas. Ele vem nos amparar nos nossos momentos de dificuldade. E ainda, Kardec propõe ainda apenas que as pessoas tivessem condições para compreender a religião, a fé viva. Que fé viva é essa? O que nós pregamos dentro dessa casa espírita?
O que nós pregamos na doutrina espírita não é a fé raciocinada? O que eu estou falando aqui cabe a vocês, né? Procurar saber de onde eu estou tirando isso. Será que eu estou tirando da minha mente? Nada do que eu estou falando aqui é meu. Tudo veio através das obras básicas, veio através das obras de Chico, através das obras de Ivone, das obras de Richard Simonetti, de tantos outros. A nossa fé, ela não pode ser cega, porque uma fé cega, ela nos leva ao fanatismo, ela nos leva a acreditar piamente no que uma pessoa está falando. E essa fé raciocinada é que cada um de nós busquemos as nossas respostas para as nossas dúvidas, através das obras, através também da leitura da Bíblia também, porque a Bíblia tem tanto a nos ensinar, né, também. O Evangelho é um pequeno resumo do que se encontra na Bíblia. As parábolas. E ainda, oferece a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Os ensinamentos do Cristo, né? De acordo com aquilo que nós estamos vivendo. E olha que o Cristo chegou para nós há mais de 2000 anos. E o quanto é presente os ensinamentos do Cristo. O quanto é presente em todos os campos. Religioso, moral, científico. Em todos os campos. Quantas pessoas depois, né, de estudar a doutrina espírita na época de Kardec, se encontrava, né, afastada da religião. Elas puderam compreender o que era a alma, para onde iria a alma após o desencarne, as consequências dos atos das pessoas que estavam fazendo, se teria reflexo no futuro. Kardec era questionado, né, naquela época, e talvez até perseguido, né, por outras religiões, pelos padres, porque dizia que Kardec estava fundando uma nova religião. E Kardec, em momento algum, estava fundando uma nova religião. Ele simplesmente queria esclarecer as pessoas. Ele estava mostrando o Espiritismo não como religião, mas como sentido filosófico. E o que a filosofia vem nos trazer para nós? Não é o questionamento? E o que a doutrina espírita também vem nos trazer? Não é o questionamento? A resposta nós devemos buscar nas obras. E ainda, o Espiritismo propõe a união de todas as criaturas. De que forma o Espiritismo, a doutrina espírita, propõe a união de todas as criaturas? O que nós pregamos dentro dessa casa não é o amor? Não é a fraternidade? O amor que todos nós somos filhos do mesmo Pai? O amor incondicional? O amor sem esperar troca? Não esse amor material que nós estamos acostumados todos os dias. Que nós exigimos que o outro nos ame como nós amamos. Nós casamos como quando descobrimos que a outra também nos ama. Tem que haver uma retribuição, um retorno. Esse retorno para nós até então era material. E o livro vem nos falar, né, disso. E ainda, Céu e Inferno. Kardec lançou este livro em 1865, através da evocação dos espíritos de pessoas das mais
diferentes classes sociais. Crenças e condutas demonstram-nos como foi a chegada e a vivência espiritual desses seres após o seu desencarne. Rainhas, camponeses, religiosos, assassinos, ignorantes, intelectuais, são alguns dos que nos contam o que os aguardava depois de suas atitudes terrenas e como poderão ser suas vidas futuras. Vidas futuras, novamente, ação e reação, causa e efeito. Vamos falar isso, né? O céu e o inferno. Quando a gente pega o livro Céu e Inferno, há mensagens, né, de rainhas, assassinos, suicidas, camponeses. Vem nos falar o que encontraram, né, quando deixaram o corpo sobre a terra, né? Vem nos falar da imortalidade da alma, que o morreu ali foi o corpo, que o espírito continua vivendo e está vivendo de acordo com os atos e atitudes daquilo que praticaram. As rainhas esperavam receber seus súditos, ser tratada como a rainha. Os assassinos encontraram dores, tristezas, agonias, sofrimentos. Os camponeses, na sua simplicidade que viveram, na honestidade, encontraram um caminho de luz. E ainda, né, as convicções que tinha da vida que tiveram aqui, que estavam vivendo no além, resultado daquilo que praticaram. Ainda vem nos falar ali da vida futura. Quando vem nos falar da vida futura, nos remete à reencarnação. A reencarnação para repararmos o que praticamos, aquilo que fizemos. E ainda nos mostra a situação dos suicidas, os sofrimentos, os tormentos que encontraram lá do outro lado. Porque ceifaram a vida tentando fugir do sofrimento material. Ceifaram a vida por não ter sido correspondido por um amor terreno. E o que encontra do outro lado? A dor persiste, o sofrimento continua diuturnamente. É muito parecido com o Evangelho. O céu e o inferno. Provavelmente, Kardec, quando fala, né, céu, inferno e o Evangelho 1864, céu e inferno 1865, um ano após. Provavelmente, o que ele não conseguiu colocar no Evangelho, ele colocou no céu e inferno. Apresenta ainda um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades, as recompensas futuras, sobre os anjos, os demônios, as penas, os exemplos sobre as diferentes situações de espíritos desencarnados. Gênesis 1868. Kardec explica a Gênesis bíblica. A formação do universo demonstra a coerência da mesma quando confronta com os conhecimentos científicos. Despida das alegorias próprias da época em que foi escrita, expõe o que são os milagres explicados pelas leis da natureza, produtos
da modificação dos fluidos que nos cercam. Enfim, faz a religião e a ciência caminharem juntas, fortalecendo a fé dos que creem em Deus. Ciência, religião caminharem juntos. O que nós pregamos dentro da casa espírita? Que a ciência e a religião devem caminhar juntas. Quando nós vemos aí fora quantos e quantos aparatos tecnológicos, quantas e quantas máquinas surgiram. Kardec já falava isso em 1868, nas obras básicas. Quase 2 séculos nós estamos vivendo o que Kardec deixou nas obras básicas. A Gênese, o que ela vem nos falar, né? Vem nos falar da formação da Terra, dos globos, dos planetas, dos fenômenos da natureza. A ciência e a religião caminhando juntas. Quando nós vemos, como eu falei aí fora, tantos aparatos, né? A religião já explica isso. A doutrina espírita já explica. Estão caminhando juntas. Quando nós pegamos o raio-x, que foi inventado há quase um século, o que ele nos traz? O raio-x hoje não é o espelho daquilo que se encontra dentro do nosso corpo? Não são os nossos órgãos, os nossos ossos? E os raios-x que estão sendo inventados aí para o futuro já nos dará o resultado do que nós estamos vivendo, das doenças, provavelmente associado com a informática, já nos mostrará o remédio. Através da tecnologia, de um banco de imagens, poderá fazer uma comparação de milhões de raios-x feito no planeta Terra entre pessoas. Buscar o remédio que está sendo fabricado lá na França, um remédio que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos. A ciência caminhando junto com a religião. Olha o que os nossos amigos espirituais vêm nos falar nas comunicações mediúnicas. O aparato de aparelhos que são colocados dentro de uma sala quando nós estamos dentro da educação mediúnica. Esses aparelhos estão chegando para nós na forma material. A ciência e a religião caminhando juntas. A Gênese, o último livro da codificação, foi lançado em 1868, um ano após Kardec desencarna. 21 anos após o desencarne de Kardec, é lançado Obras Póstumas. De onde vieram os textos que foram colocados em obras póstumas? Foram cartas que chegaram a Kardec, foram documentos que chegaram a Kardec, que após o seu desencarne, a sua esposa, e um grupo de amigos começaram a esmiuçar as coisas que Kardec deixaram. E olha que 21 anos depois surge, Obras Póstumas. E o que Obras Póstumas vem nos falar ainda?
possui valiosa contribuição ao esclarecimento de vários temas fundamentais do Espiritismo, como Deus, a alma, a criação, caráteres e consequências religiosas das manifestações espíritas, o perispírito, como princípio das manifestações visuais, transfiguração, emancipação da alma, aparição de pessoas vivas, a bicorporiedade, obsessão, possessão, segunda vista, conhecimento do futuro, introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Olha, quanta coisa ainda veio chegar até a gente através de obras básicas, através de um grupo incansado de amigos de Kardec e de sua esposa. Veio nos ensinar ainda mais sobre a emancipação da alma. Emancipação da alma é aquilo que acontece conosco todos os dias, como quando vamos dormir. O nosso corpo fica e a nossa alma sai a passear de acordo com os nossos pensamentos e os nossos atos. Vamos de encontro àqueles que nos precederam, aqueles que foram antes de nós, os nossos amigos, os nossos familiares. Só que quando retornamos ao nosso corpo físico, essa matéria grosseira não nos deixa lembrar de tudo aquilo que vivemos à noite. E ainda, apresenta no começo bem escrita a bibliografia do codificador, seguida do discurso de Camille, sua esposa, que pronunciou quando do seu sepultamento, reunindo importantes registros deixados por Kardec, como eu falei, acerca dos pontos doutrinários da doutrina espírita e fundamentação do espiritismo. Divide-se esse trabalho em duas grandes partes. A primeira aborda assuntos como caráteres e consequências religiosas das manifestações espíritas, as 5 alternativas da humanidade, questões e problemas, as expiações coletivas, liberdade, igualdade, fraternidade, música espírita, a morte espiritual e a vida futura. A segunda inclui apontamentos em torno da iniciação espírita, o roteiro missionário de Kardec, assim como uma exposição de motivos apresenta na codificação do Espiritismo como precioso legado do mestre Lyonês à sociedade espírita do futuro. Que sociedade espírita do futuro? Somos nós, são eles, as crianças. Se para nós hoje traz-nos resposta, para eles também trarão respostas para os filhos deles e para os filhos e os filhos deles também. Kardec ainda nos deixou. O que é o Espiritismo? 1859. Obra sempre atual, útil aos adeptos da doutrina espírita, como também aqueles que desejam conhecer a natureza do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais, a lógica, o bom senso de Kardec, aí se evidenciam, desconcertando os negativos e esclarecendo as indagações dos que acreditam e aspiram à vida superior. Divide-se em 3 capítulos. Primeiro, sobre a forma de diálogo, como um crítico, um ascético e um padre traz resposta àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. Segundo capítulo, expõe parte da ciência prática e fundamental, caracterizando-se como o resumo do livro dos médiuns. É um resumo, praticamente o resumo do livro dos médiuns, o capítulo 2. Terceiro capítulo, é publicado o resumo do livro dos Espíritos.
com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem psicológica, moral, filosófica, contém também a bibliografia de Kardec. E ainda, a Revista Espírita. Kardec, enquanto estava codificando as obras básicas, durante 11 anos, ele publicava trechos, talvez aquilo que ele não queria colocar nas obras básicas. Nisso surgiu a Revista Espírita. Durante 11 anos, o periódico foi publicado na Sociedade Parisiense. E ainda, a Revista Espírita, periódico com publicação mensal de Kardec, dirigiu-se de janeiro de 1858 até o momento de seu desencarne, em março de 1869. O esforço de publicar a Revista Espírita prende-se à composição da história do Espiritismo. Nesses 12 volumes e 11 anos e 12 volumes e 11 anos e 4 meses de trabalho estão enrolados as reuniões, as pesquisas, os trabalhos publicados, os estudos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os trabalhos de centros espíritas, bem como as contribuições das sociedades estrangeiras a ela ligadas. Nela estão catalogados os problemas que não puderam ser esmiuçados em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, Mediunidade Curadora, os casos de obsessão, possessão, o problema das mistificações, as comunicações de pessoas vivas, entre outros. Ok. Aí nós vemos, a importância das obras básicas, de Kardec. O quanto é presente nas nossas vidas hoje. 150 anos, 160 anos. O quanto é presente cada ensinamento deixado ali, pelos Espíritos. E nós temos que agradecer, a esse trabalhador incansável que foi Kardec, que fez chegar até nós as obras básicas. E o quanto de esclarecimento, o quanto nossas dúvidas não foram sanadas, o quanto nós podemos contribuir com o crescimento dos nossos irmãos e com o nosso crescimento também. 150 anos. O Cristo falou que no futuro mandaria, o Consolador prometido. O Consolador prometido está aí, as obras básicas. Todos os dias vem nos esclarecer algo. E ainda, o Espiritismo em sua expressão mais simples. 1862, Viagem Espírita, 1862. O Espiritismo em sua expressão mais simples, 1862, com o intuito de popularizar o Espiritismo e tornar mais fácil e ágil a sua divulgação, Kardec, sem prejuízo das obras básicas da doutrina espírita, redigiu uma série de opúsculos e os distribuiu por toda a França em valores bastante acessíveis à população interessada. E ainda, Kardec, à medida que as obras iam sendo publicadas, Kardec, ele queria ver na prática o que estava acontecendo. E nos momentos de folga, ele dirigia às cidades próximas a Paris, cidades mais longe, para ver qual o reflexo dessas obras nos centros espíritas daquela época. Como estava sendo aplicada. E ele ainda, naquela época, ele veio nos alertar do estudo dessas obras. E nós, aqui hoje, no futuro, alertamos o quanto é importante estudarmos essas obras dentro de uma casa espírita. Pregamos ainda sobre a forma de apêndice o livreto Discursos pronunciados pelo aniversário de Kardec, no aniversário da morte de Kardec. Inauguração do monumento que trata da inauguração do Dome do Codificador no cemitério em Paris, no dia 31 de março de 1870,
e uma pena erudita inspirada de Kardec, que mais uma vez se revela em todo o seu esplendor. Vou passar. E nós? Desculpa. E nós? O que nós devemos fazer com essas obras? Como eu falei no início, né? Como quando Haroldo falou que o bêbado adentrou em uma aula dele e perguntou se ali estudava Kardec. Ele, como ele mesmo fala, naquele afã, estudava aramaico, ciência, filosofia e queria ir para dentro da casa espírita falar daquilo que ele tinha facilidade. O bêbado questionou ele 3 vezes se ali dentro estudava Kardec, se falava de Kardec. Foi um ponto de reflexão para Haroldo. Ele não estava falando de Kardec. Falar de Kardec nos remete à fraternidade, ao amor, ao carinho, ao afeto, à ternura. Nos remete aos ensinamentos do nosso Mestre. Nos remete aos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos de Jesus nos remete a quem? A nosso Pai, nos remete a Deus. Daí a importância, né, de estudarmos Kardec dentro das casas espíritas, dentro dos nossos lares. E que Jesus, Maria, possa nos iluminar, que cada dia mais possamos estudar as obras de Kardec. Se hoje lemos, não entendemos, que amanhã possamos ler novamente, compreender e estudar. E que Jesus possa nos iluminar e que possamos voltar para os nossos lares. E que Maria possa nos iluminar, que possamos ter uma semana iluminada, regada de compreensão e, acima de tudo, fraternidade e amor. Que Jesus esteja com todos nós.